Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Vocês viram aí no card Alexandre de Moraes, o aparato do Tribunal Superior Eleitoral contra a desinformação nas eleições está mais forte do que nunca. É claro, parlamentares, especialistas dizem que é a maior ameaça contra a liberdade de expressão, não é mesmo, Cristina Grêmio? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Guilherme, Serrão, Marco, boa tarde para a nossa audiência, boa semana, últimos dias de abril aqui, né? Então, os ministérios da verdade se proliferando, né, nesses órgãos tão preocupados com a democracia, que está na balada, né? Está na balada, curtindo a vida doidado em Londres, no Maranhão. Vamos falar disso também, as festas nababescas, né? Os fórumzinhos para defender a democracia. E esses órgãos para defender a democracia, não, só que não. Eles vêm com esta balela de que estão defendendo e protegendo o eleitor. Estão chamando o eleitor de idiota. Acham que a gente não está entendendo. Vamos lembrar da última eleição. A última eleição já tinha esses ministériozinhos da verdade aí implantados pelo TSE. TSE da Rosa Weber fez isso quando ela presidia. TSE do Fachin fez isso quando ele presidia. Do Barroso. O Barroso ainda meteu Manuela Dávila e Felipe Neto cuidando de defesa da verdade. Olha o nível da abstração da realidade, né? E agora, sob Alexandre de Moraes, tá esse centro de controle à desinformação, nem lembro mais o que significa, um troço desse tamanho o nome do centro, mas é censura. Tudo isso resume-se a censura. E aí eles pegam e colocam os nominhos bonitinhos para dizer que é para defender o processo eleitoral, para defender o eleitor. Vamos lembrar de 2022. Só teve um lado censurado. Vamos lembrar quem mentiu descaradamente. Lula, Janones, seus cordeirinhos amestrados mentiram do primeiro ao último dia de campanha. Vou lembrar de algumas coisas de cabeça aqui, que eu tenho certeza que a nossa audiência vai lembrar de várias outras e colocar aí no chat. Mas disseram que Bolsonaro era canibal. Disseram que Bolsonaro era pedófilo. E nada disso foi retirado do ar. E olha que o departamento jurídico da campanha do então candidato Bolsonaro entrava com inúmeros pedidos, nunca foram analisados. Enquanto que os pedidos de Lula, do PT e dessa esquerdalha maldita que se aliou nesse sistema podre que chegou ao poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? Entrava com dezenas de pedidos de direito de resposta e conseguia todos. Retirava do ar postagens verdadeiras, inclusive da imprensa, e aqui vou lembrar do caso da Jovem Pan. A Jovem Pan foi impedida, censurada, não podia mais dizer que Lula foi preso na Lava Jato, condenado por corrupção, por corrupção e lavagem de dinheiro. Não podia dizer que ele nunca foi inocentado, porque ele nunca foi inocentado. Não podia dizer que o ministro Marco Aurélio Mello, que estava aposentado na corte, mas tinha participado daquele julgamento da descondenação do presidiário Lula, mostrar a entrevista em que ele dizia que Lula nunca foi inocentado, que eles simplesmente arquivaram os processos para fazer o processo de descondenação acontecer e permitir que a profecia de Zé Dirceu se realizasse, né, e que ele tomasse o poder, que é diferente de ganhar eleições, ou a profecia de Alckmin lá de 2018 retornasse à cena do crime, né, o bandido retornasse à cena do crime. Tudo isso aconteceu diante dos nossos olhos. Nós, que éramos jornalistas, comentaristas de programas da Jovem Pan, não só fomos impedidos de mostrar a entrevista do Marco Aurélio Mello, como de lembrar que ela existia. Não podíamos mencionar que um ex-ministro do STF havia afirmado, como testemunha ocular daquele julgamento, que ele nunca foi inocentado, porque ele nunca foi inocentado. Pior do que isso. Além de censurar quem falava a verdade, ainda obrigaram a emissora a mentir. A Jovem Pan teve que ir durante 24 horas com seus apresentadores para frente da câmera dizer: Lula foi inocentado pela STF. Mentira! Mentira espalhada pelo TSE, pelo Tribunal Eleitoral. Da onde que esse tribunalzinho republiqueta de banana está defendendo o eleitor e a eleição? Está atacando a instituição, atacando a democracia, se corroendo por dentro. E eu estou citando só alguns exemplos. Nós, o principal time de comentaristas da Jovem Pan, fomos censurados por 10 dias. Os últimos 10 dias do segundo turno da campanha eleitoral de 2022.
sonegaram informação para a população num dos raros veículos que, assim como a Gazeta, a Revista Oeste, a Rádio Auriverde, que na época era retransmissora da Jovem Pan também, traziam informação verdadeira para o eleitor, porque da mídia pichuleco estava aquela mentirada já rolando solta, com aqueles bajuladores e adoradores de bandido lá espalhando todas as notícias que o dono da grana mandasse mentir e espalhar. Então, a gente vê o resultado eleitoral como foi bom para o Brasil, né? Tá aí, um ano e 4 meses de desgoverno, o Brasil amargando seus piores recordes em todos os níveis. Morte de Yanomami, morte por dengue. O que você perguntar, estamos nos piores índices estatísticos. Só a grande recessão da Dilma é que o Lula no 3 não conseguiu superar ainda, mas está caminhando a passos largos. O Haddad está fazendo das tripas coração para superar o rombo fiscal provocado pela Dilma. Então é impressionante esses órgãos aí do TSE criados pelo TSE com nomezinhos bonitinhos de defesa da democracia e combate à desinformação e blá, 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 blá. É impressionante como eles vão avançando em legislar o que não é deles em relação ao avanço da censura, tolher a liberdade de expressão no Brasil. E só para finalizar, o deputado Marcel Van Hatten, que tem sido uma das vozes fortes aí contra os ataques à democracia, contra os ataques à liberdade de expressão, os ataques à Constituição que partem lá do STF e do TSE, ele apontou uma questão muito importante que está dentro da reportagem da Gazeta que trata do tema, que é o TSE não tem atribuição legal para criar nenhum órgãozinho para combater a mentira, a desinformação, o que quer que seja. Isso não é atribuição deles. Esse órgão criado por eles é ilegal. É inconstitucional. O STF, se fosse de fato defensor da Constituição, como deveria, já teria cassado Alexandre de Moraes, presidente do TSE, porque ele está agindo de forma criminosa e clandestina, à revelia do que diz a Constituição. Então, sempre falo, enquanto ainda tiver um resquício de liberdade de expressão nesse país, nós vamos estar aqui defendendo o respeito às leis, à Constituição, ao devido processo legal, a que cada órgão faça o que está estipulado por lei para fazer, a independência entre os poderes, não está acontecendo nada disso no Brasil. Então, quem ataca a democracia são eles, que criam ilegalmente esses órgãos a título de defesa do eleitor. Como eles são bonitinhos, né?